Os vagabundos estão comemorando como se fosse final de Copa do Mundo. Os velhos encapetados foram parar em Narnia. O Dory diz que precisa ver o que aconteceu com ele. E o Luffy diz que foi incrível. Diz que aquele haki do rei absurdo nocauteou os Goroseis. O figurante gigante diz que toda a marinha tá no chão. O Dory diz que esse haki parece superior ao do Shanks. A Hancock tá mandando eles acordarem e tirarem ela logo dali, porque os pivetes de palha vão fugir. O Luffy agradece ao MF por ter salvado todo mundo e diz um até logo. O Dory e o Brog mandam meter sebo nas canelas, enquanto a marinha dorme quentinha. O Luffy sai sambando no ar e diz que partiu rumo a Elba. O Brook diz que é bom ver o Luffy, só que o moleque vira um farol que acabou de sair da tumba. Bate no chão que nem bosta e tá mais enrugado que meu saco. Os gigantes dizem que tem mais comida no navio. O Chopper se assusta com o tamanho do gigante. O Nareba vai correndo agradecer por eles terem vindo salvar ele. O Dory manda seguir eles e o Pinóquio diz que finalmente vão ir pra Elba. O Morgan tá tendo orgasmos com tanta manchete. Diz que todo mundo precisa saber das boas novas. Manda a galera espalhar o medo e o pior futuro possível, pra eles se apegarem a cada palavra do jornal. A Vivi chama ele de babaca e diz que o Vegapunk também ofereceu esperança. Morgan manda ela lavar uma trouxa de roupa, porque senão dedura ela onde ela tá. A Vivi pergunta se a galinha ficou ofendida, diz que as pessoas inteligentes não vão cair nas mentiras dele. Aí o Boca de Lata tenta acalmar ela, porque senão eles não tem pra onde ir, né? O Morgan diz que ela tem razão, porque às vezes a verdade é mais impactante. Diz que não dá a mínima pro mundo afundar, porque o céu é o seu lar e esse é o início de sua era. Pergunta se a Vivi não se arrepende de ter falado aquilo dele, e ela diz que não, porque não quer viver enquanto as pessoas morrem afundando no fundo do mar. O Morgan diz que tem um monte de notícias: o Barba Negra vs Law, o Shanks vs o Kid e o Luffy matando o Vegapunk. A Vivi diz que é mentira, obviamente. A Dora Aventureira tá metendo um pé de canoa e a vista de longe o tio da pica. Do QG da Marinha, a Kainu pergunta se tem alguém na escuta. Pergunta o que foi aquela transmissão. O Kizaru atende e chama ele de penteiro. A Kainu pergunta o que aconteceu com todo mundo e o Bossalino diz que estão inconscientes. O Lavagyu diz que espera que o São Saturno esteja protegido e a usina também. Enquanto isso, Sentomaru tá chorando. O Bossalino diz que depois pede pros marinheiros se apresentarem ao Akainu. E o Sakazuki pergunta se ele tá fazendo um trabalho pela metade. Aí o tio da Luz pergunta se o Lava Bosta já matou algum amigo próximo. Já rola um flashback do Kizaru conhecendo o Vegapunk. Já corta pra ele fazendo o velho virar um CD com um buraco no peito. E o Kizaru chorando manda Akainu e vê com seus próprios olhos se ele fez o seu trabalho bem. O Akainu diz que sente muito e já corta pro Sanji. Ele diz que não entendeu muito bem o que o tio Punk disse naquela hora. Parece que ele queria salvar a Bonnie e morrer lá embaixo mesmo. Já mostra a Egghead 2 semanas antes do chapéu de palha chegarem. Parece que tem irregularidade na medição de usina e a quantidade de energia gasta com os serafins aumentou muito. Isso significa que roubaram uma parte da Mother Flame e todas as leituras de usina foram manipuladas. A única pessoa capaz disso é um Vegapunk. Vegapunk duvida logo da Lily. Pitágoras diz que é por isso que o Shaka botou os cérebros dele em modo furtivo. Stella diz que vai achar o culpado custar e custar. E o Pitágoras descobriu que foi a York, porque as memórias que ela sincronizou com o Punk Records eram falsas. A Stella conseguiu rastrear ligações direto para Mary Joyce. 8 dias depois, o velhote ficou sabendo que Luzia virou saudade. Diz que tem a ver com o roubo da Mother Flame. Ele fala que provavelmente o governo tá com as armas ancestrais e usou a Mother Flame pra atacar terror em Lulusia. O velhote manda preparar um navio pra galera fugir, menos eles, porque eles serão perseguidos até o fim do mundo de qualquer jeito. Se morrerem fugindo, será uma morte em vão. Diz que a Egghead tem recursos que Ohara não tinha e que vai projetar sua voz a grande distância. Ele diz que o quanto mais se aproxima da verdade, mais ela fica obscura. Se pergunta o que o governo mundial quer de verdade, diz que não vai morrer em vão. Pede desculpa por envolver os dois. Só que os dois são Vegapunks e pensam parecidos como ele, né? O velhote diz que também tem que proteger o gerador de nuvens, já que ela terá papel importante pra salvar a humanidade no futuro. O York pega o Vegapunk em cima do M e pergunta o que ele tá fazendo. Ele diz que só tá tentando operar o robô gigante com a Mother Flame. Corta pro Vegapunk gravando sua transmissão. O Shaka diz que essa verdade será bem chocante. A vista ela diz que todo mundo tem o direito de saber da verdade e que a transmissão irá iniciar com sua morte. E pra maldita da York não saber do plano, eles vão apagar isso da memória. Quando eles acordam, o velhote era tão gênio que deixou uma carta pra si mesmo dizendo que o governo mundial sabia de tudo, mas ele já tinha tomado medidas. Já mostra a chegada do Luffy com a Bonnie em Egghead e o resto você já tô cansado de ver o que rolou até agora. Já corta pro gigante brindando porque vão pra Elba. O Sanji lembra do velhote falando que quer que eles conquistem One Piece. O Luffy tá só maracujá de gaveta. O Zoro pergunta se brecaram a festa porque tá um silêncio danado. Frank diz que pararam depois de um copo de pinga. Jinbei diz que o Luffy tá na depressão. Mostra o Vegapunk pedindo pra eles fugirem com ele e o Jinbei diz que eles falharam na missão. Frank diz que é decepcionante, mas eles tinham 5 cornos capeta, um almirante a CP0 e os serafins, fora os vários navios de guerra pra tudo que é lado. Zoro diz que agora o pivete é um imperador, precisa focar na sua imagem que ele quer construir, que é pra não ficar depressivo com a morte de um velho. Lá em Egghead ficou só o pó do cigarro e aparece o Robilut metendo mar como se não tivesse sido molestado há pouco tempo atrás. Saturn diz que o que precisava ser obtido já foi, que era a York, a Punk Records e a usina de energia. Isso significa que vão conseguir a Mother Flame. Os vice-almirantes pedem desculpa por terem deixado a Bonnie e os pivetes de palha escaparem e dizem que vão direto pra Elba. Saturn fala para Noira que o maior erro foi a transmissão do Vegapunk. É irônico a
fonte dela ter sido o robô ancestral que ajudou o Luffy a escapar. Mostra um flashback de 200 anos atrás, o Saturn mandando o cientista estudar o robô MF ao invés de descartá-lo, porque ele é o futuro dos militares. Desde então o MF não se moveu um centímetro sequer, até o momento que ele decidiu despertar para proteger o Luffy. O vice-almirante Doberman perguntou ao Saturn se a transmissão foi um erro, significa que o Vegapunk falou a pura verdade. Aí o Saturn só deu uma piscadinha e o Doberman quase virou estampa de camisa. Aí York acorda e se pergunta por que tem tantas nuvens solares. Ela imagina que o Edson ainda deve estar vivo e dispara um Megaton na direção dele. Em Mary Deuce a galera tá mais confusa que sua ex, perguntando sobre tudo que o Vegapunk revelou. E tá tendo uma escassez de alimento pra esses merdinhas. No salão de poder, o Garlin deu as caras. Ele disse que acabou de receber uma ordem e que a partir de agora ele está sob o comando da York. Ele assumirá o papel do deus guerreiro da ciência e da defesa. Resumindo, ele ficará no lugar do Saturn. O Mars diz que é impossível e o Garlin diz que o mundo entrará em guerra sem precedentes. Diz que eles vão trabalhar para melhorar esse mundo como companheiro. E ele é apresentado como o mais novo Gorosei. Já mostra o Saturn gemendo e ele solta uma fumaça negra pela boca. Começa a se engasgar e a Dó pergunta o que tá acontecendo. Dizem que precisa salvar ele porque é uma das autoridades máximas do mundo, né? Mas acho que agora é hora de dizer um adeus, né? Ele pede clemência ao Emu e o Vassourão pergunta como ele deixou o Joy Boy escapar. Saturn diz que não sabia que ele era tão poderoso, mas o que um dia era um velho corno maldito só foi murchando em sua pele virando pó. Explodiu e que mandou os vice-almirantes pra tudo que é lado. Quando os noiados foram perceber, o corno maldito tava só o pé na cova. Shaka diz que não conseguiram roubar o Labostrap e o Pitágoras diz que suas ondas mentais podem ser captadas de qualquer lugar. Então York também tem acesso, mas ainda é melhor do que deixar ela ter acesso físico a tudo, né? Eles vão cuidar desse cérebro até a humanidade utilizá-lo adequadamente. Shaka diz que vai demorar 500 anos e pergunta se ele produziu nuvens insulares do tipo flutuante. Edson diz que sim, porque as pessoas acham que o Vegapunk ainda tá morto e eles vão usar disso pra poder viajar o mundo à vontade. Pitágoras diz que não podem imitar nada sem verbo e sem matéria-prima. Edson diz que vai ligar pra alguns contatos de seus amigos. Ele já liga pra Climatéria pra agilizar uns projetinhos. O Morley diz que não quer morrer afogado e a gatinha da Koala diz que uma guerra brutal aconteceu no século perdido e as armas utilizadas na guerra fizeram uma subir 200 metros e afundar o mundo todo. E aquele que conquistar One Piece terá acesso a esse poder. A Belobete diz que não pode deixar isso acontecer e o Sabo diz sobre o fato dos bostas celestiais morarem na Red Line. Aí vinha falar das pontes Tequila Wolf e das outras três e foram 700 anos de escravidão para construir elas. Agora todo ponto se liga ao outro. Dragon fala que nem todo mundo vai se preparar pacificamente para isso. Ele tem que resolver isso logo, senão as pessoas vão se matar por um lugar seguro. A Lilith acordou no navio, o Lado Supremo foi a todo vapor. O Sanji passa a visão de que eles estão num navio gigante e que infelizmente não deu para trazer nenhum Vegapunk vivo. Mas a Gurin tinha acabado de ser informada por telepatia de tudo. Ela começa a berrar e diz que tá com fome. O Chopper diz que os gigantes serviram fruta e quando a Lilith vai comer, o Luffy tá na pura depressão que até o apetite abaixou. Ela diz pro Luffy não ficar triste porque acabou de ser informado. Todo mundo ficou sem entender nada e ela resume que todos estão mortos fisicamente, mas ainda estão vivos. Ela diz que eles cumpriram com sua palavra e diz pro Luffy não ficar triste. Luffy pergunta se o Vegapunk ainda existe. Ela diz que sim. O Pivete fica todo feliz e sai correndo. O Lee agradece aos gigantes por terem ido salvar ele. E agora vai dar um banquete. A Nico Robin fica feliz que quando chegar em Elbaf vai ver o Saul. O noiado pergunta quem é que achará o One Piece. E o Luffy diz que vai ser ele. Diz que mesmo que ele se torne inimigo, vai ser ele que se tornará o rei dos piratas. A Bonnie foi descansar no peito de seu pai e diz que finalmente vão ver o horizonte juntos. Um cara bem misterioso tá esperando por eles em Elbaf. E só quem lê o mangá sabe. O episódio acaba e já dá aquele likezão. E dá aquela hypada no vídeo. E ativa o sininho da notificação pra ser notificado assim que sair o próximo episódio de One Piece por aqui. E 2026 vai ser sinistro de One Piece. Desde já agradeço por ter assistido até aqui. Um feliz 2026, seu safado.